Uhum. Tá certo. Eu queria compartilhar hoje com vocês um pouco sobre a vida de Daniel, no livro de Daniel. Daniel é, para mim, das personagens mais fascinantes na Bíblia. Não apenas por causa do livro de Daniel, que junto com o Apocalipse são dois livros proféticos, livros que se referem não apenas à história de Israel, mas a profecias sobre tempos futuros. E principalmente Daniel é um dos livros mais esclarecedores sobre o que iria acontecer ao longo da história, com o Império Babilônico, com o Império Medo-Persa, com o Império Grego, com o Império Romano. Então, Daniel é um livro fantástico para quem gosta de escatologia, né, que é o estudo das últimas coisas, das coisas futuras. Daniel é um livro fantástico para a gente compreender e aprender mais sobre a necessidade que temos de conhecer esse Deus que é o Deus soberano, como foi cantado aqui já nesta manhã, nesta tarde agora, né? Que Deus é o Deus soberano, o Deus que está no controle da história, no controle de nossas vidas. E o livro de Daniel, o que eu queria compartilhar com todos nós hoje, é que o livro de Daniel é um livro que mostra Deus agindo em circunstâncias de crise. Deus agindo em várias situações. Basicamente, o livro é dividido em duas partes. Dos capítulos 1 a 6, o livro são as histórias pessoais, né? De Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Desses três amigos de Daniel que foram exilados de Israel para o Império Babilônico. É a história deles. E dos capítulos 7 até o capítulo 12 é a segunda parte, onde Daniel recebe as revelações, visitações de anjos, Gabriel, Miguel, etc., em que ele recebe essas visitações desses anjos, recebe a visitação pessoal de Jesus de Nazaré sobre a vida dele, em que ele tem, então, essa análise, essa revelação, vamos assim dizer, do que iria acontecer em tempos muito futuros, muito futuros. Mas eu queria que a gente pudesse olhar, e eu vou tentar sintetizar aqui o livro de Daniel, principalmente esses 6 primeiros capítulos. No capítulo 1, nós vemos que Daniel é exilado, ele é levado para a Babilônia, ele fazia parte da nobreza de Israel, e ele é levado como esse nobre, e ele decide, nós sabemos a história, de não se contaminar com as iguarias que eram servidas pelo oficial, o chefe dos oficiais da Babilônia. E Daniel decide não se contaminar. E ele é colocado ali naquela situação, junto com Ananias, Misael e Azarias, que são seus 3 amigos. E ele, nessa situação de prova, ele diz: não quero me contaminar, nós não vamos comer. Durante 10 dias, então, e o oficial não queria, porque era um banquete, na verdade, que todos os outros homens eles tinham direito a ter. Mas Daniel diz: não, e é interessante, porque eu sempre gosto de falar sobre isso aqui. No capítulo, Daniel revela que se teve a primeira receita vegetariana foi aqui com Daniel, né? Daniel diz: olha, eu não quero comer nada do que é servido no banquete, mas eu nem quero nem o vinho, eu quero apenas tomar água e comer os vegetais, as verduras. E durante 10 dias o oficial fica assustado: mas como é que vai ser isso? Vocês vão ficar fracos? Mas ele diz: não, nos prove durante 10 dias, e ao final de 10 dias eles estavam com aparência muito melhor do que todos os outros homens. E ao final desse tempo de preparação, foram 3 anos de treinamento, e isso é importante para todos nós compreendermos, porque Daniel é levado, mesmo sendo nobre, é levado como um escravo, praticamente, do Império Babilônico, mas é tratado
de forma diferente por causa da capacidade que eles tinham, da inteligência que eles tinham. Essas pessoas, elas já eram separadas e colocadas ao lado, e por causa da capacidade que Daniel tinha, ele, então, junto com Ananias, Misael e Azarias, eles são colocados para passarem por esse treinamento. São os melhores dos melhores, a nata da nata, vamos assim dizer, da época. E a Bíblia nos diz que no teste que o rei fez perguntas, no versículo 20 do capítulo 1 de Daniel, diz que sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, todos, imagina, não era só arquiteto, ou engenheiro, ou médico, etc. Mas sobre todos os assuntos, descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos encantadores do reino. Assim, um QI fantástico, um QI fenomenal que esses 4 tinham. E eles tinham esse QI, e a Bíblia nos diz que Daniel não apenas tinha essa inteligência absurda, mas ele também, no verso 17, diz que ele também sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E aí já não foi a capacidade intelectual dele, mas foi um dom que Deus deu a Daniel, de interpretar sonhos e visões. Então, esse capítulo 1 é a preparação. E isso é importante. Deus nos prepara, mesmo quando a gente não compreende. Se lembrem, Daniel é levado como escravo para a Babilônia, mas Deus o prepara. Ele passa por um período de treinamento, ele passa por um período de preparação, onde ele se prepara. E Deus o abençoa. Abençoa ele e a Ananias, Misael e Azarias. E aí vem o capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, e aí eu já falei sobre isso, e ele pede para as pessoas, os magos da Babilônia, ele pede para que os magos possam interpretar, não apenas interpretar, mas dizer o que é que ele sonhou. Me digam qual é o sonho, me digam o que foi o meu sonho, o que é que eu sonhei e também a interpretação. E aí nós já vimos um pouco sobre isso. A Bíblia nos diz, então, que Daniel pede a todos para orarem, pede a Ananias, Azarias e a Misael para orar junto com eles, já basicamente convidar todos os judeus para orarem juntos e pedirem a Deus uma solução, e Deus dá a revelação do sonho para Daniel, e Daniel não apenas mostra o que é que o rei Nabucodonosor tinha sonhado, mas dá também a interpretação. Ou seja, no capítulo 2 nós vemos que nessa provação, porque a provação terrível que ele estava sofrendo é que o rei Nabucodonosor disse simplesmente assim: olha, gente, se ninguém me disser o que é que eu sonhei e ninguém conseguir interpretar, vai ser morto. Todos os magos vão ser mortos, todos os que estão nessa escola de preparação, todos os que já passaram pelo teste, todos vão ser mortos. Então, era um teste de vida ou morte. Ou seja, era ser colocado contra a parede de forma muito forte. Era a própria vida de Daniel e dos seus amigos que estavam em jogo. Então, diante de crises, Daniel revelou-se sempre uma pessoa que buscou a Deus. Ele diz: orem. Ou seja, quando ele diz orem para Deus me revelar, significa que ele está dizendo, gente, eu dependo apenas de Deus, nós dependemos apenas de Deus. E quando ele chega para interpretar o sonho, o Nabucodonosor diz para ele, de forma clara, você é capaz de interpretar, de me contar o que eu vi no sonho e interpretá-lo, no verso 26 do capítulo 2? E ele responde: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ou seja, Daniel o tempo inteiro mostra essa dependência de Deus. E essa é uma coisa importante, gente. Em todos os momentos de nossas vidas, Deus nos chama à dependência. Agora, a dependência não é algo assim muito fácil. Por quê? Porque nós temos nossas vontades, nós temos nosso querer. E Deus
muitas vezes nos chama a sacrificar o nosso próprio querer e a nossa própria vontade. Deus muitas vezes nos diz, olha, não é desse jeito que você quer, não vai ser assim que as coisas vão acontecer, mas vai ser do meu jeito. Mas, em geral, nós batemos o pé e dizemos muitas vezes para Deus, Deus, é do meu jeito ou nada feito. E quando nós temos essa atitude de independência, de soberba, quando nós batemos o pé e dizemos para Deus, é do meu jeito ou nada feito, nós estamos teimando contra Deus e muitas vezes sendo prejudicado na nossa vida. Mas o que acontece é que Deus, pela sua graça infinita, ele continua a atuar sobre nossas vidas. E é importante a gente compreender que nesse período de crise, Deus abençoa grandemente a vida de Daniel. E ele é colocado como um dos homens mais poderosos da Babilônia, após dizer qual era o sonho e interpretar o sonho. E a Bíblia nos diz que logo depois vem essa imagem, né, que ele interpreta do sonho de Daniel e como realmente Deus abençoa grandemente a vida de Daniel e ele passa em todos os reinos. Em todos os reinos, Daniel, ele interpreta, abençoa as pessoas. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim depois com Belsazar, quando ele também interpreta o sonho de Belsazar, depois interpreta antes, claro, o segundo sonho no capítulo 4 de Nabucodonosor, no capítulo 5, o sonho de Belsazar, e Deus, pela sua graça, vai abençoando grandemente a vida de Daniel. E nós temos, então, também o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles passam pela fornalha, também num momento de profunda prova, e eles dizem, nós não vamos adorar a imagem que foi construída, mas nós preferimos ser mortos na fornalha, mas a Bíblia nos diz que Deus manda o seu anjo lá na fornalha e salva Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, em todas as situações de prova que Daniel passou, em todas elas, e a última foi no capítulo 6, quando Daniel está na cova dos leões, e já vimos um pouco sobre isso, ele é alvo de uma conspiração, ele está para ser colocado como ministro de todos os ministros do Império Babilônico, na verdade, na época que já era o Império de Dario, dos Medos e Persas, e ele está para ser colocado acima de todos os 120 sátrapas, para governar em todo o reino, e ele era um dos 3 supervisores, mas o rei queria colocá-lo como ministro de todos os ministros, e ele então sofre essa conspiração de que ele não deveria, ninguém deveria orar durante 30 dias para nenhuma outra pessoa, a não ser para o rei Dario, e aí Daniel é pego orando 3 vezes ao dia. E aqui eu vejo, porque a Bíblia nos diz que, no verso 10, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. E o que era que ele costumava fazer? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Enquanto aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando e pedindo a ajuda de Deus. É um exemplo fantástico esse de Daniel, porque nos mostra que ele tinha uma rotina de vida. Qual é a rotina de vida que nós temos nas crises? A gente para tudo, a gente entra em desespero. Qual é a rotina que a gente tem nas crises? Daniel nos diz que mesmo na crise, mesmo também debaixo de uma outra sentença de morte, porque ele sabia que iria ser jogado na cova dos leões, se ele continuasse a orar 3 vezes ao dia, como ele de fato foi acusado. Mas Daniel, mesmo nessa pressão incrível, ele diz, não, eu vou continuar orando 3 vezes ao dia. Eu fico imaginando, com certeza ele teve a sua esposa, os seus filhos, dizendo, olha, não faça isso, não ore, faça isso escondido, não abra as janelas, não mostre para ninguém que você está orando, porque senão você vai ser morto. Mas Daniel não, continua na sua rotina de vida e, mais importante, é que ele faz isso imediatamente após ouvir o decreto de que quem orasse, a não ser para Dario, seria morto.
e seria jogado na cova dos leões. E ele imediatamente, ele vai orar. E vai fazer o que ele sempre fez, 3 vezes ao dia orar. Daniel, então, é essa pessoa hiperdisciplinada. Para fazer isso aqui, gente, tem que ter muita disciplina. Para viver como nós temos vivido nessa quarentena, requer muita disciplina para manter as rotinas que muitas vezes nós já tínhamos. E nós precisamos, então, fazer isso, de manter as rotinas, de continuar diante de Deus, de continuar orando. E eu queria conclamar a todos para a gente poder se lembrar que nessa quarentena e após a quarentena, nós vamos precisar cada vez mais depender de Deus e orar e clamar. E a atitude da oração, o que eu gosto são 2 aspectos na oração de Daniel, que a Bíblia, nesse texto de Daniel 6, revela. A primeira fala que ele 3 vezes por dia ele orava, mas ele agradecia. 3 vezes ao dia ele orava e agradecia a Deus. Verso 10 do capítulo 6. Gratidão, gente. Gratidão em todas as circunstâncias. Será que nós somos gratos em todas as circunstâncias? Paulo mesmo, nós já falamos um pouco também sobre isso, Paulo, mesmo estando preso, várias vezes estando preso, nas suas cartas ele escreve, principalmente Filipenses, então ele diz, alegrai-vos no Senhor. Ele escreve isso quando está preso. E essa é uma característica de qualquer pessoa que depende inteiramente de Deus, a gratidão. A gratidão significa dizer, Deus, minha vida está em tuas mãos. Deus, minha vida a ti pertence. Pertence o meu passado, pertence o meu presente e pertence o meu futuro. Gratidão é uma atitude que nos leva a não termos ansiedade na vida. Eu tenho lido jornais e mostra claramente que o nível de ansiedade no mundo inteiro subiu de forma incrível. Há muita gente hiper ansiosa. Aqui a venda de remédios contra a ansiedade, aqui em Portugal, disparou. Já era um país muito dependente nessa área e aumentou muito. Então, nós precisamos ser gratos a Deus. A gratidão nos livra da ansiedade. A gratidão nos livra da preocupação. A gratidão nos livra de a gente viver em desespero, de entrar em desespero. Ser gratos. E essa gratidão, gente, e Paulo já falar sobre isso em Tudo Dai Graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma coisa que agrada a Deus. Deus se agrada de um coração grato. Isso está nos Salmos. O tempo inteiro diz lá que Deus se agrada de corações agradecidos, de corações que o louvam. Se é uma das coisas que Deus mais se desagrada, é da murmuração. Isso está cheio de casos no Velho Testamento. Murmuração, reclamação. E não é fácil, eu sei que não é fácil, porque nós humanos nos desesperamos quando as coisas apertam. Nossa fé é pequena, gente. Essa é a grande verdade. E por isso que devemos nos apegar a Deus, a sua palavra, e nos apegar em oração, manter essa gratidão. Mas a segunda atitude de Daniel nos diz que quando os homens pegam ele orando, a segunda atitude era que ele estava não apenas agradecendo, mas no verso 11 diz que ele estava pedindo ajuda a Deus. Pedindo ajuda a Deus. A dependência é não apenas agradecer, mas é colocar diante de Deus claramente o nosso pedido de socorro. Não é fácil.
Talvez vocês já tenham recebido, mas eu já tenho recebido várias mensagens de familiares, de amigos, de pessoas de igreja, de pastores. E a mensagem, basicamente, lá no Brasil e aqui em Portugal, quem lê também jornais e outras coisas sabe, é que já há muitos pedidos de socorro, de pessoas que estão hoje já dependendo de ajuda desses mercados, dessas distribuições sociais. E não é apenas a periferia, não é apenas a classe pobre, mas pessoas de classe média que estão passando por situações muito complicadas já. Pessoas que estão começando a passar por muitas necessidades. Pessoas, e várias mensagens eu tenho recebido, pessoas que já perderam seu emprego. Pessoas que estão começando a ver o futuro completamente negro, sombrio. E estamos apenas no início da crise. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, eu só estou a dizer que mais do que nunca, gente, nesses tempos que nós vivemos, nós devemos depender de Deus. E a maior forma da gente depender de Deus, gente, é orar. É orar. Porque quando a gente se recolhe, como Daniel se recolhia 3 vezes ao dia, a gente, quando se recolhe e ora e agradece, ao mesmo tempo pede ajuda, a gente está mostrando dependência dele. Talvez seja esse momento que Deus nos chama para parar com a nossa independência. Talvez seja esse momento que Deus nos chama para parar, gente, com essa atitude que muitas vezes a gente tem de achar que nós somos alguém na vida e que nós temos muitas coisas. Na verdade, não somos ninguém, não temos nada. Somos completamente, inteiramente dependentes dele. Às vezes tem pessoas que vivem a vida como se não existisse o amanhã, que vivem a vida esbanjando, vivem a vida também sem depender de Deus e dia após dia vão vivendo em pecado após pecado. E só traz desgraça para a vida dessas pessoas. Então eu queria hoje conclamar, já estamos acabando já esse tempo, vamos depois reiniciar a live. Nós precisamos depender de Deus. E, ao mesmo tempo, depender uns dos outros. O texto do capítulo 6, por exemplo, nos diz que quando Daniel é jogado na cova dos leões, antes Dario tenta salvá-lo de todo jeito, mas quando ele é jogado na cova dos leões, Dario diz para Daniel, Daniel, que o Deus a quem você serve, que ele tenha misericórdia de você e te livre. E a Bíblia nos diz que ele passou a noite inteira, sem dormir. E quando foi de manhã cedo, ele levanta e ele então diz para Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, verso 20, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E aí Daniel diz, ó rei vive para sempre, meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, verso 23, do capítulo 6. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, e aí eu gosto dessa frase, pois ele tinha confiado no seu Deus. O resumo para mim da vida de Daniel é esse verso aqui. Daniel confiou em Deus em todo o tempo. Daniel confiou em Deus em todo o tempo. Então, Daniel, ele é essa pessoa que durante toda a sua vida, ele confiou em Deus e aguardou em Deus. Então, nós vamos passar para a segunda parte, em que nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos clamar, e vamos pedir, e vamos rogar.
Mas, ao mesmo tempo, vamos ser gratos, porque na crise Deus tem nos sustentado até hoje. Então, confiemos em Deus. Deus é o Deus das nossas histórias e da história da humanidade. Mas Ele é o Deus das nossas histórias pessoais. Que Deus nos abençoe grandemente, gente. Que a bênção dele esteja sobre nós. Confiemos nele. Oremos, vigiemos, descansemos. Porque Ele é o Deus que tira toda a nossa ansiedade. Amém. Vamos para a segunda parte.